E aí, já parou para pensar se existisse um manual, um guia prático para se comunicar com o mundo invisível? Pois é, lá no século XIX, Allan Kardec tentou criar exatamente isso com o Livro dos Médiuns. A ideia dele era transformar o que era um mistério em um método. E hoje a gente vai mergulhar nessa obra para entender como ele fez isso. E essa frase resume tudo, né? Era essa a missão do Kardec. Numa época em que falar com espíritos era muitas vezes visto como um passatempo, quase um jogo de salão, ele chegou com a proposta de criar um guia bem detalhado. O objetivo era muito claro: levar o assunto a sério, transformando o que era entretenimento em um campo de estudo. Bom, e para a gente entender essa obra, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o contexto da época, o que eu chamei aqui de um guia para o invisível. Depois, vamos direto ao ponto. Afinal de contas, o que é um médium? Em seguida, a gente explora um método super interessante, a escrita dos espíritos. Daí a gente abre o leque e vê o catálogo de habilidades mediúnicas que o livro descreve. E para fechar, um alerta importante, os perigos dessa prática. Então vamos lá. Antes de Kardec, essa coisa de se comunicar com espíritos era muitas vezes um evento social, sabe? Uma diversão para a galera, nos saraus, para matar a curiosidade. O que ele fez foi propor uma abordagem completamente diferente. Uma abordagem estruturada, quase científica, para tentar entender esses fenômenos e dar um peso, uma seriedade que o assunto não tinha. E essa mudança de perspectiva foi radical. O livro propôs que se deixasse de ver a coisa como um mero entretenimento para começar a ver como estudo sério. Deixou de ser só curiosidade para ter implicações morais. E talvez o mais chocante para a época, a ideia de que não era feitiçaria, mas sim uma faculdade natural do ser humano. Ok, e no centro de todos esses fenômenos, a gente tem a figura do médium. Mas o que exatamente a obra define como sendo um médium? Olha, a resposta que está no livro pode surpreender bastante gente. A definição é essa aí, tirada direto do livro, e ela é muito, mas muito ampla. Não fala de um dom raro, de algo sobrenatural. Fala de sentir a influência dos espíritos, em qualquer grau. Não importa se é algo super sutil ou muito intenso. E aí vem o pulo do gato. Se a definição é tão ampla assim, a conclusão do livro é essa: todo mundo é, de certa forma, um pouco médium. Com isso, a mediunidade deixa de ser vista como um privilégio de pouquíssimos e passa a ser entendida como uma característica que faz parte da condição humana, só que se manifesta com mais ou menos intensidade em cada um. Agora, a gente vai fundo em um dos métodos mais famosos e detalhados no livro, a psicografia, que está lá no capítulo 13. Basicamente, é a capacidade de escrever sob a influência de um espírito. O livro começa explicando um método que ele chama de indireto. A ideia aqui é que a influência do espírito não age direto na mão da pessoa, sabe? Ela atua num objeto que serve de intermediário, tipo uma cestinha ou uma prancheta. E o mecanismo descrito é bem específico, olha só. O médium funcionaria como uma fonte de energia, que na época chamavam de fluido animalizado. E o espírito usaria essa energia para mover o objeto. A mão da pessoa estaria ali só como um ponto de apoio, um contato. A força que guiava o lápis para escrever viria de fora. Bom, a evolução natural disso seria a psicografia direta. Aqui, o intermediário some. Não tem mais cesta, não tem mais prancheta. A ação do espírito seria direto no braço e na mão do médium. Ele usaria a pessoa como um instrumento, o que tornaria a escrita muito mais rápida e fluida. Mas a mediunidade não se resume à escrita de jeito nenhum. Isso é só uma pecinha do quebra-cabeça. O livro, e aqui a gente está falando principalmente do capítulo 14, se dedica a catalogar uma variedade enorme de outras habilidades, mostrando que a comunicação com o mundo invisível pode rolar de muitas formas diferentes. E essa lista já dá uma ideia da diversidade, né? Tem gente que influenciaria a matéria fazendo barulho ou movendo objetos. Outros poderiam ver os espíritos ou ouvi-los. Existem também os que curam, os que falam e, claro, os que escrevem, que a gente acabou de ver. Cada tipo seria um canal de comunicação diferente. Tá, mas para que criar essa classificação toda detalhada? Qual o sentido? A resposta que o livro atribui ao espírito de Sócrates é que isso tudo serve como um mapa. Ajuda a entender as diferentes aptidões e a criar expectativas realistas sobre o que se pode esperar de cada tipo de mediunidade. No fundo, é uma busca por ordem e clareza. Agora, para terminar, a gente precisa tocar num ponto fundamental que o livro detalha lá no capítulo 23, os riscos. Porque Kardec foi muito claro nisso. Essa prática não é um passeio no parque.
existem perigos reais e ele descreveu vários níveis de influências que podem ser bem negativas. Então, respondendo à pergunta, segundo o livro, a resposta é um sonoro não. A comunicação abriria uma porta e nem sempre quem atravessa essa porta tem boas intenções. O texto alerta muito para a ação de espíritos que ele chama de inferiores, que poderiam tentar enganar, influenciar e até dominar o médium. E o livro detalha vários sinais de alerta. Por exemplo, a insistência de um único espírito que não deixa mais ninguém se comunicar. O engano, quando o médium já não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira. E o caso mais grave, a subjugação, em que a pessoa perde o controle do próprio corpo, sendo forçada a agir contra a própria vontade. São graus de uma influência bem perigosa. Ok, se existe o perigo, qual seria a defesa? Para Kardec, a proteção não vem de um ritual ou de uma fórmula mágica. Vem da moralidade do próprio médium. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso seria visto como uma brecha, uma vulnerabilidade que os espíritos enganadores saberiam explorar muito bem. E a gente termina com essa dualidade, né? O livro dos médiuns apresenta a mediunidade como uma faculdade natural, quase como um sexto sentido, uma ponte para o invisível. Só que, como toda ponte, ela pode levar a lugares incríveis, mas também a lugares bem perigosos. A obra de Kardec é, na essência, um manual de navegação, um esforço gigante para tentar mapear as correntes e os perigos de um oceano até então desconhecido.